Boa tarde, meus amigos, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita. Que Deus, que Nosso Senhor Jesus Cristo e os anjos protetores dessa sala nos inspire no propósito de bem servir. E hoje à tarde, vendo esse número aqui de pessoas, quase 27 pessoas no início da nossa abertura, propondo a estudar a doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, meu irmão. E somos sabedores que aqueles que mais sabem, melhor aplica o seu livre-arbítrio. O saber é um conhecimento responsável por adquirir os demais. Então qualquer conhecimento ele vem de uma parte vestibular do saber. Quando nós nos propomos, e aqui estamos com esse número de pessoas estudando essa doutrina extraordinária, doutrina que em primeiro lugar nos clarifica nos dias de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde vamos. Doutrina que explica com real clareza as diferenças sociais, a razão da dor, do sofrimento, porque ao nosso ver parece que tudo dá certo para aquele vizinho ao lado e nada dá certo para nós, porque certas crianças nascem perfeitas e com uma inteligência muito mais do que outra, e outras na mesma família nascem com problemas. Então, como está no banner, esses e muitos outros assuntos nós vamos estudar aí do livro O que é o Espiritismo. Foi a segunda obra de Kardec. Nós vamos estudar soluções de alguns problemas, e isso está no capítulo 3º. E esse capítulo 3º, eles são divididos em 3 partes. Esse capítulo 3º, vamos dizer assim, seria uma síntese, uma sinopse do que é o Espiritismo. O capítulo 2º já estaria mais vinculado ao livro dos médiuns, e o capítulo 1º desse livro, o que é o Espiritismo, mais a parte filosófica. E ele nasceu, meus irmãos, ou admiradores da doutrina espírita, nasceu em função de uma série de questionamentos, de uma série de perguntas que eram feitas ao mestre Lyonês na época, lá na França. Porque havia, e tinham muitos detratores, diante desse espiritualismo moderno chamado por muitos. Então, Kardec, ele ia anotando, respondendo gradualmente e catalogando esses questionamentos. Foi então que um dos mentores, um dos espíritos constituídos da pleiade de espírito responsável pela codificação, ou a orientação contida na mesma, chegou para Kardec e sugeriu que, ao invés dele ficar respondendo individualmente aquelas cartas que constantemente recebia, ele fizesse um livro contemplando esses questionamentos todos. Então, dessa forma nasceu esse pequeno opúsculo de 180 e poucas páginas. Poderíamos dizer que, em termos de grossura, 1/6 do Livro dos Espíritos, e ele nasceu mesmo antes da segunda edição do Livro dos Espíritos, que é o que é o Espiritismo, e veio contemplar uma série de perguntas. A primeira parte, como dissemos, constituído de questionamento de detratores, de pessoas que não acreditavam sobejamente na doutrina, de um padre, de um visitante, enfim, de pessoas diversas
Kardec fez uma síntese do que melhor contemplava essas dúvidas todinha, e nasceu esse segundo livro. Ele foi escrito antes de Kardec escrever o Livro dos Médiuns. Então tá aí. Solução de alguns problemas, né, nosso, do cotidiano, pela doutrina dos Espíritos. É bom ressaltar, meus irmãos, que o Livro dos Espíritos, ele tem ali no mesmo contido a maioria, se não todos os problemas que nós temos durante essa vida. Ou melhor, não os problemas, mas como solucionarmos. O porquê de uma doença, o porquê de um relacionamento conflituoso, o que e por que estamos aqui agora estudando. Então lá contempla tudo. E eu falo dessa forma, sem jamais ser um fanático religioso, longe disso. E até porque a nossa doutrina, ela não tem por escopo, por objetivo, fazer proselitismo, ou seja, cooptar novos adeptos. Ela divulga, consola, eleva o homem no propósito de bem servir e, consequentemente, aumenta a felicidade em relação do próprio servir a outrem, ao próximo, mas não chama, como por exemplo, vem para cá, aqui você será feliz, vem para... Não tem esse objetivo, né, meu irmão? Os diferentes mundos que circulam os espaços, a Terra, por exemplo, questionou Kardec se esses mundos eram habitados, se haviam habitantes. A espiritualidade respondeu que sim, que havia um habitante e que tem habitante, e Deus jamais ia criar esses orbes, planetas, satélites, sem uma atividade precípua, se não tivesse habitante, ou se não servisse para uma finalidade evolutiva, uma finalidade da evolução do homem na condição de espírito encarnado. Então por mais inóspito que é o planeta, por mais quente que é uma estrela, ali tem habitantes. E Kardec formulou, pois bem, se tem habitantes, esses mundos, esses habitantes, moradores desses planetas, desses mundos, dessas estrelas, esses espíritos, eles têm a nossa forma física, é do nosso jeito. Organicamente, somos sabedores que muitos desses planetas, e aqui mesmo no Sistema Solar, a ciência já descobriu e certificou que organicamente não tem como ter vida como aqui na Terra. Isto por quê? Porque a nossa vida é orgânica, e quando a gente fala vida, quando fala orgânica, é aquele ser que tem vida. Por exemplo, o animal, o vegetal e o próprio homem, né, que não deixa de ser um animal com as qualidades cerebrais mais evoluídas, portador de livre-arbítrio, de razão, de sensatez, de coerência. Então, nós animais, nós seres orgânicos, precisamos do oxigênio, do nitrogênio, do azoto, que hoje nós denominamos nitrogênio, na época de Kardec era azoto, sobretudo desses 3 elementos constituidores da vida, e dentre outros. E esses mundos, ou a maioria deles, não tem esses componentes, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, formador substancialmente da nossa composição orgânica. Mas o fato de não tê-los não significa que não existe no universo mundos semelhantes à Terra com estas propriedades. Mas repetimos também que, por não ter esses elementos químicos, formador da
primordial da vida, por não tê-los, não significa que não tem vida nesses planetas. Todos têm. Até o Sol, na sua grandeza em termos de dimensão, formação calorífica, etc., não foi criado simplesmente para energizar os planetas e os satélites que no mesmo circundam, ou de forma elíptica, dar volta no mesmo e recebendo dele a energia para que se processe a vida. Lá mesmo no Sol, quente, tem espírito, tem vida. Porque somos sabedores que frio, calor, falta de elemento químico para o espírito, isso nada significa. Há vidas nesses planetas, nessas estrelas, no universo. E o nosso sistema solar é muito pequeno. É muito pequeno diante da universalidade dentro do universo criado por Deus. Então vimos que tem habitantes sim. A forma desses habitantes é que não é a mesma, a constituição. Porém, há uma similitude no que refere ao espírito. A espiritualidade disse a Kardec, quando foi questionada, que a forma é semelhante, pelo menos a forma física. E isso está de uma certa forma comprovado quando das materializações, quando desta aparecência, quando da evocação e da respectiva materialização desses espíritos. E a materialização, meus irmãos, é feita de que forma? O espírito, quando quer fazer-se aparecer, e naturalmente tendo a autorização da providência divina, e estando qualificado para tal, ele, através do seu corpo fluídico, daquilo que circunscreve a sua parte espiritual, que é o fluido espiritual, associado à parte fluídica do espírito encarnado, o fluido animal, também denominado fluido vital, que é a parte mais simples do fluido cósmico ou do fluido universal, associa fluido espiritual e fluido animal, e através do ectoplasma do médium, a formação, dá-se a aparência daquele espírito. E muitas vezes esta aparência é como se ele, quando ele estava na Terra, encarnado. E para melhor qualificar aquele espírito que se quer fazer aparecer, ele vem para sensibilizar as pessoas que estão vendo, percebendo ou sentindo. Ele vem com aquela muleta, com aquela bengala, com aquele cachimbo, com as últimas vestes, para sensibilizar as pessoas que ali estão. Ou seja, eu estou vivo, eu não morri. Então essa forma é a forma dos mundos, dos outros mundos, a forma dos espíritos, né? Kardec coloca que na série progressiva dos mundos, a Terra não está nem na primeira e nem na última categoria. Nem na primeira e nem na última categoria. Porque foi perguntado à espiritualidade se a Terra, dentro do universo, era ou tinha uma evolução assim. E a espiritualidade afirmaram que não, estamos praticamente no princípio. E Kardec, por ser um pedagogo, e didaticamente ele classificou essa evolução, porque a evolução é infinita, mas para fins didáticos e para melhor compreensão nossa, ele classificou os mundos em 5 mundos evolutivos. O primeiro mundo, que é o mundo primitivo, onde os espíritos encarnam
e estão muito próximo à barbárie, onde luta-se sobremaneiramente ou de forma contundente pela sobrevivência. Mata-se pelo alimento, briga-se pelas coisas mais pífias, pelas coisas mais mesquinhas. Então, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e o personalismo, eles se completam nesse mundo. Nesse mundo primitivo, o mal supera o bem de longe. Pois bem, nesses 5 mundos que referimos, de graus evolutivos diferentes, o segundo é a Terra. Os espíritos evoluíram um pouco mais e adentraram a Terra. Aliás, a Terra, meus irmãos, já foi um mundo primitivo. À medida que o espírito vai evoluindo, ou foi evoluindo, a Terra passou de mundo primitivo a mundo de prova e expiação. Provar seria o purgatório, né? A provação é você provar aquilo que fez diante a escada evolutiva, a ascensão evolucional. Ou por outra, se você cometeu um mal, aqui mesmo no mundo há expiação, para consequentemente processar a regeneração e haver a salvação. Porque não só precisa, para salvar, você simplesmente arrepender. Arrepender é a primeira parte. Você arrepende, já é o primeiro caminho. Você arrepende, depois você repara ou expia, vamos dizer, e posteriormente há a regeneração. Só aí que há a salvação. E salvar, dentro da ótica espírita, dentro da doutrina espírita, significa dizer você dar cabo, colocar a contento aquilo que você planejou do mundo errático. Mundo errático, ou vida errática, não é o espírito simplesmente errar, mas é o espírito, é aquele período que intermedia uma encarnação e outra. Estamos aqui, nesse momento, encarnado ou encarnados, colocando em prática aquilo que no mundo, vamos dizer assim, entre aspas, espiritual, nós planejamos. Há evolução no mundo espiritual, irmão X? Perfeitamente. Há, mas lá nós planejamos a evolução, mas você tem que colocar em prática no processo reencarnatório, a experiência na carne. O espírito tem que inteligenciar a matéria, que é o corpo, para ficar caracterizado, auxiliado, ressaltado, muito bem delineado aquilo que nós planejamos no período errático, né? Pois bem, o terceiro mundo. Falamos do mundo primitivo, falamos do mundo de prova e regeneração. Agora vamos falar do terceiro mundo, que é o mundo de prova e expiações. E nós estamos adentrando. Esse mundo de prova e expiação vai caracterizar, sobretudo, pelo bem superando o mal. Não vai ter mal. Aliás, tem mal, mas não com essa constância e com essa incidência. O bem vai superar o mal. E quando que vai começar estabelecer esse mundo? Não existe uma linha de demarcação, como da noite, ou do dia para a noite. Não podemos falar de maneira estanque. Nesse ponto aqui acabou o dia. Aqui e agora começou a noite. Então não há. É um período lusco-fosco, onde você não sabe se está de dia ou se está de noite. Assim, é esse ponto onde demarcará a passagem do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Já vários espíritos
mais evoluído e de um patamar de conhecimento maior, e esse conhecimento, aqui é bom que se ressalta, refere àquelas duas asas que Emmanuel diz: a asa da moral e a asa do conhecimento. Porque diante deste processo ascensional rumo à perfeição, nós vamos ter conhecimentos de tudo e sermos pessoas perfeitamente morais e extraordinariamente espíritos bons, no que refere à bondade, à beleza, à harmonia, o amor e a feitura de boas coisas ao próximo, como Jesus bem delineou em seus ensinamentos. Então, esses espíritos melhores e de posicionamento mais elevado, já tem vários na Terra. Vai aumentando e as novas concepções vão vindo outros espíritos mais evoluídos, tal sorte que espíritos que forem recalcitrantes, aqueles espíritos que estiverem inclinados ao mal temporariamente, eles serão expatriados, serão relegados ao mundo, ou a um mundo menos evoluído do que a Terra. Foi o que aconteceu relativamente ao planeta Capela, na constelação de Cocheiro. Capela, distante 80 anos-luz da Terra, foi evoluindo, passou de um estágio tal que aqueles espíritos réprobos, aqueles espíritos que não queriam participar do processo evolutivo, eles foram execrados, eles foram expatriados do próprio espírito de Capela, e alguns vieram aqui para a Terra, em que pese a Terra relativamente Capela àquela época, e inclusive deve ainda ser muito mais atrasado, mas aqueles espíritos atrasados de lá passaram a ajudar no desenvolvimento, na promoção, diria, social aqui da Terra, contribuiu com a evolução. Comenta-se que a família, a raça adâmica, era uma raça capelina, esses espíritos vieram de lá, e tem, pelo que depreende da Bíblia, eles tinham algum princípio de cultura, de agricultura, de associação, como também os egípcios, né? Os astecas também tinham uma cultura mais evoluída. Isso depreende, significa que foi devido a ensinamento e instruções de espíritos vindo, por exemplo, deste planeta de Capela, de outros planetas cuja evolução também estão se processando. Pois bem, a partir do terceiro estágio, aí tem o quarto, que seria qual? Mundos felizes. E à medida que o espírito vai evoluindo, a sua parte perispirídica, o seu corpo fluídico, vamos dizer, a sua casca, que é o perispírito, também vai ficando menos denso, vai ficando menos etéreo, aliás, mais etéreo, de forma que vai distanciando da matéria. O espírito vai ficando mais puro. Então, os mundos felizes, como o nome diz, são espíritos felizes. São espíritos aonde são voltados à felicidade, ao amor, à harmonia, à dádiva, à prática das coisas que efetivamente nos aproxima dos espíritos superiores, como Jesus o foi. E veja bem, quando o foi não, o é. E nós, algum dia, na condição de espírito, vamos chegar ao patamar que Jesus foi há 2000 anos atrás. Naturalmente, já está muito mais evoluído. E nós vamos evoluir até esse quinto mundo? Com certeza vamos evoluir mais. Isso aí, didaticamente, foi um patamar. Mas a evolução, ela é eterna. Foi colocado esses 5 mundos para melhor conhecermos. Então,
Depois do quarto mundo evolutivo, há os mundos celestes ou os mundos dadivosos. Como a espiritualidade afirmou a Kardec, esses mundos aonde estão os espíritos de luz, os espíritos superiores, os espíritos, vamos dizer assim, assessores de Deus. Esses espíritos trabalham na na cocriação do universo com Deus, sendo seus tutores, seus assessores diretos. Então, na verdade, quando você roga um santo, um anjo, o próprio Deus, ou o seu filho primeiro, Jesus, governador desse orbe terra, pode vir naturalmente um espírito mais evoluído. Porque eu nessa encarnação estou chamando o irmão X13, mas na outra anterior eu chamava José, na outra Joaquim, na outra Pedro, não importa. Então eu tenho milhares ou milhões de nomes. Quando você evocar o irmão X13, ele está lá, mas se você evocou Joaquim, José, ou uma pessoa do sexo feminino, Maria, por exemplo, eu devo ter sido encarnado e tido esse nome. Então nome pouco significa. O que significa é a pureza, é a parte moral que emana desse espírito. Repetindo, quando você solicita e evoca um São Luís, um Santo Agostinho, o próprio Jesus ou Deus, vem socorrer um espírito de luz, um desses espíritos que estão nesse mundo dadivoso. Veja bem, irmão, você falou em 5 mundos. Lá eles estão encarnados? Sim, estão na carne, mas não sofrem, não tem essa necessidade de alimentar, não precisa dormir para descansar o corpo físico. A matéria é pouco densa, é muito volátil, muito distante da matéria que nós conhecemos. Porque aqui, meus irmãos, nós conhecemos 4 tipos de matérias. Nós conhecemos a matéria no estado líquido, a matéria como gás no estado gasoso, a matéria sólida, né, aquilo que você pega, você sente, é duro, igual o seu próprio computador, a mesa sobre a qual ele está, e no meu caso está até sobre a barriga, que não deixa de ser uma matéria, também concreta, né? E por sinal muita carne, né? Porque nós encarnamos, tem pessoas que, né, tem com muita carne e pouca carne. Mas isso é detalhe, eu encarnei e atualmente tem muita carne. Mas então, esses mundos estão, a matéria é pouco densa, a felicidade é muito grande, não tem cansaço físico, você não precisa dormir, não tem esforço para alimentar, para respirar, para transportar, não tem o ódio, não tem o orgulho, não tem o egoísmo, não tem a vaidade, enfim, mundo dadivoso. Mas não, a felicidade lá não compreende e não está circunscrita àqueles que acham que felicidade é você nada fazer, ficar sentado em uma poltrona confortável e ouvindo anjos, querubins e serafins tocando harpas, violino, etc., para seu deleite, porque seria extremamente tedioso. A felicidade, nesses mundos dadivosos ou felizes, consiste no trabalho, no fazer o bem, no ajudar o próximo. E esse fazer o bem, ajudar o próximo, muitos irmãos nossos têm medo do umbral. Mas o umbral é extraordinário. É lá que você vai ter a oportunidade de ajudar o seu irmão. É lá no umbral que você vai ter a oportunidade de interagir com espíritos suicidas, espíritos beberrões, espíritos assassinos e orientá-los, direcioná-los,
aconselhá-los para que tomem um caminho e posteriormente até dirigi-los a uma coluna restabelecedora. Então, o umbral é uma coisa boa, a gente não precisa ter esse medo. O umbral é onde temos a oportunidade de ajudar o próximo. Segundo Jesus, o médico veio para doente. No lugar que não tem um doente, não precisa o médico. Então, no lugar que não tem aquele espírito necessitado, sequioso de nossos préstimos para prosseguir a evolutividade, a evolução, não precisa de nossa ajuda. E falamos anteriormente que a felicidade está no ajudar. Mas aí Kardec continua. E o que é a alma, né? Onde está a alma? A alma está circunscrita em algum lugar específico no corpo, no cérebro, que é o órgão do pensamento, ou no coração, órgãos do sentimento, porque assim até então pensavam, né? E a espiritualidade respondeu que está no corpo todo. Está no corpo todo. Durante a vida, a alma age mais especialmente, durante a vida terrena, né, mais especialmente sobre o órgão do sentimento, é o cérebro. Porque ela está no corpo todo, no soma, em todos os órgãos, desde o fio de cabelo à ponta da unha, mas age sobre o cérebro, né, que é o elemento orgânico que direciona sensibilidade e controle aos demais órgãos. Ela é ao mesmo tempo interna e externa, quer dizer, ela irradia externamente. É como se fosse uma luz. Por isso que o espírito, ele pode, para ele, espaço e tempo é uma coisa relevante. Ele está numa dimensão. Nós, nessa 3 dimensões, altura, largura e profundidade, tempo e espaço, é uma coisa extraordinariamente relevante. Eu sei que você é alto, é baixo, você é feio, você é bonito, você tem isso ou tem aquilo, pelo que eu vejo em termos de uma dessas 3 dimensões, sobretudo tempo e espaço. E o espírito, ele age numa dimensão da 4ª, 5ª ou 6ª dimensão que nós não conhecemos, e essas dimensões não está dentro daquilo que nós visualizamos dentro dos 5 sentidos. Visualizamos, sentimos, degustamos, né, dentro desses 5 sentidos. Então, o espírito pode muito bem estar aqui, como ir lá para o Rio, estar lá do outro lado do mundo, tudo ao mesmo tempo. Ele irradia. Ele não fica circunscrito e preso como um prisioneiro ou um caramujo dentro do seu casulo, da sua casca, né? Ele não fica assim preso. Então ele pode naturalmente interagir com outros espíritos. E isso substancialmente ocorre quando do sono o espírito ele interage, ele participa de grupos de estudo, o seu espírito protetor entabula reuniões, interações com outros espíritos, e ocorre muitas vezes de a gente acordar e lembrar por insights, né, lembrar de algumas ocorrências. E isso está muito bem especificado nessas descobertas que ocorrem simultaneamente em várias partes do mundo. O que ocorreu? Pode ser devido a essas reuniões, a esses grupos de trabalhos que nós participamos quando dormimos. E um sábio da antiguidade já disse que a cada dia nós morremos um pouco. E esse morrer um pouco é extraordinário, porque o espírito entra em contato com os seus afins, com os seus similares, e aí que esses espíritos em missões que estão em um mundo superior aceitam a missão de vir aqui e revestir
deste perispírito grosseiro na Terra, que é o que efetivamente provoca um sofrimento até maior. E relativamente à alma, como ela é criada? E aí a espiritualidade é aquilo que no próprio livro dos Espíritos diz, e foi respondido, que Deus a criou simples e ignorante no saber. Então, linearmente, nós fomos criados de forma iguais. E através do livre-arbítrio, do adquirir e implementar esse saber adquirido, é que vamos caminhando nessa escala evolutiva. Daqueles mundos que falávamos outrora, do mundo primitivo ao mundo dadivoso e celeste. Então, não é em linha reta. Eu posso demorar muito a atingir o ápice da evolução, ou essa evolução relativa proposta, dita pelo o nosso insigne codificador. Mas outras pessoas não dá volta, vai mais direto. Então, eu demoro muito a trilhar um caminho para o bem, eu demoro muito a desvencilhar-me de algum vício, mas Xari, Juarez, Sil podem naturalmente, através do que os mesmos implementam para a sua evolução, gastar um tempo bem menor. E nós somos avaliados e nós seremos amanhã o que formos hoje. E, com certeza, somos hoje o que fomos ontem. Por isso que é muito importante a gente saber a história. Não que nós vamos modificar o passado. O passado é como uma flecha lançada, uma pedra jogada ou a palavra dita. Ele não pode ser consertado. Mas você, o avaliando, você pode implementar essas ações no presente e fazer um futuro diferente. Então nunca é tarde para começar. Mas, irmão X, eu estou muito velho para começar na doutrina espírita. Que seja o seu último dia de vida na Terra, na forma física. É um dia que você já vai começar a aprender, um dia que você vai começar a arrepender de algum ato. E como nós dissemos, para você salvar, você precisa, em primeiro lugar, arrepender. Depois, reparar. Depois, regenerar. A expiação seria o purgatório. Você arrepende, você expia e depois regenera. Aí sim é que é a salvação. Então, no ato da morte, aquele último respiro, digamos, se ali você já arrependeu de um ato, é ótimo. Você vai continuar evoluindo na espiritualidade e quando voltar na próxima encarnação ou reencarnação, eu digo reencarnação se for na Terra, você pode ir para outro orbe e encarnar lá. A encarnação seria a primeira vez. Então lá já você partir daquilo que você deixou. É sequencial esse progresso. E infinito. Bom, se a alma é anterior, e foi dito que ela foi criada anterior ao berço, e ela transcende, né? Não acaba no túmulo. Se a alma, pergunta Kardec, é anterior, antes de sua união com o corpo, tinha sua divindade e a consciência de si mesma? Ora, se ela é anterior ao corpo, antes da encarnação ela tinha? Tinha perfeitamente. Ela tinha, não, ela tem. E quando encarna ou reencarna, a dádiva da providência divina faz com que nós, em condição de espírito, ou na condição de espírito, esquecemos, justamente para não impactar, não promover, não atrapalhar a nossa evolução. Porque você imagina, se eu fui um mau pai, ou por outra, se eu fui um péssimo filho, e muitas vezes briguei, fui ao pugilato, tratei mal minha mãe ou meu pai, fui extraordinariamente infeliz e não coloquei em prática nesse período reencarnatório aquilo que eu planejei no mundo errático.
e eu pedi para nascer filho daquele pai daquele filho, que eu fui ruim, se eu lembrar, gente, eu não vou ter como encarar o meu pai ou meu filho. Eu não vou ter como como encarar aquela pessoa que eu fiz mal. Então, vai atrapalhar o meu processo evolutivo. Vai atrapalhar a minha ou a aplicação do meu livre-arbítrio, aquilo que efetivamente eu planejei. Então é prudente, é sensato, é racional e dadivoso que esqueçamos, porque senão atrapalharia. E não tenha dúvida, meus irmãos, que a vítima de hoje quase sempre foi o algoz de ontem. A vítima de hoje quase sempre foi o algoz de ontem. Então ontem mesmo houve um questionamento lá na sala, falando em espiritismo. A pessoa questionou se um espírito de conhecimento elevado, tanto na música como na ciência, se ele tem esse conhecimento dado à individualidade, a borracha do esquecimento não apagou, nesse caso, o conhecimento anterior, a lembrança veio. Veja bem, não é que apaga tudo o que nós fomos na vida anterior. Aquilo que efetivamente pode contribuir com a nossa evolução, isso aí não precisa ser apagado. E nós temos prova em nós mesmos, ou dentro das familiares, ou dentro dessas grandes descobertas, cientistas descobrindo vacina, a ciência progredindo através das pessoas que manipulam essas experiências. Isso aí muitas vezes pode ser experiências de vidas transatas, de vidas pretéritas, anteriores mesmo, né, meus irmãos? Ou inspiração de espírito quando dos desdobramento em sono, ou mesmo de algum processo sonambúlico, dupla vista, ou de desdobramento mesmo. Muito bem, meus irmãos. Então, a gente agradece a espiritualidade presente e, sobretudo, os nossos protetores, que é Maria Santíssima, os espíritos protetores Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e o espírito Chico Xavier. Nesse momento nós agradecemos Deus, o Criador, seu Filho Jesus, e agradecemos toda a espiritualidade. Ó Mestre, que extraordinário foi conceber esse espírito e pós-Leon Denisard Rivail a codificar essa doutrina extraordinária. Doutrina que nos eleva, doutrina que consola, doutrina que nos remete a uma condição moral melhor, doutrina que educa o homem, doutrina que nos torna melhores aqui na terra. Acendei o vosso véu às pessoas que estão debaixo das pontes, desabrigadas, pessoa com que esse frio agora que está passando, estamos tendo no sul do país, que é constante em vários países, especialmente no norte. Quantas pessoas estão desabrigadas? Quantas pessoas não têm o pão? Quantas pessoas não têm um teto? Quantas pessoas não têm um cobertor? E tantas outras até na rua mesmo está. Então vai até esses lares, estenda o véu do amor, da esperança, da força, para que esses espíritos e esses espíritos incorporados tenham uma passagem terrena de compreensão. Vá também aos cárceres frios, às masmorras, porque somos sabedores que várias pessoas lá encarceradas estão efetivamente pagando por um erro que fez,
mas há também, somos sabedores, muito erro judiciário. Mas não vamos entrar aqui no mérito desses espíritos, seres devedor ou não. Vá até os cárceres, dá o conforto, dê-lhes a paciência. Aquelas pessoas solitárias que estão sozinhas em algum abrigo, em algum hospital, ou mesmo diante da multidão, porque a pior solidão é aquela que você está sozinho no meio da solidão. Dê conforto, dê paz. E solicitamos, por último, fluidificar as águas que porventura alguém pegou e está no cômodo aí próximo ao PC, ou mesmo no cômodo. Mas se você pegou ou não pegou, não há problema nenhum. Pode simplesmente pegar a água posteriormente aos nossos estudos, mentalizar positivamente, tomá-la, porque nesse momento a espiritualidade presente, com a ajuda e a autorização de nosso Senhor Jesus Cristo, vai autorizar, segundo o seu merecimento e a necessidade, a modificar as estruturas molecular deste líquido e torná-lo um bálsamo, um remédio que vai debelar a sua doença, os seus males, tanto físico como espiritual. Vá, posteriormente esse estudo e essa prece final, pega um copo, mentaliza positivamente e toma com fé. Tu farás mais do que eu fiz. Basta querer. Eu não te curei, a tua fé que te curou. Então beba essa água posteriormente os estudos, ou dê para aquela pessoa que está necessitada, que eu tenho certeza que a espiritualidade aqui presente vai atuar de forma positiva e proativa. Mesmo que o mal ou a doença não se dissipa no momento sequente e automático, mas não tenha dúvida que vai causar um efeito positivo bastante vigoroso. Muita luz, muita paz, que assim seja. Que Deus continue habitando em nossos corações e que tenhamos uma semana virtuosa. Muita luz e muita paz. Sintam-se abraçados. Como eu sempre digo, eu vos amo, meus irmãos. Muita luz, muita paz. Tudo de bom mesmo.